tema de hoje é a virada milagrosa. Diga comigo, a virada milagrosa. Virada milagrosa é essa. Alguma coisa está nas trompas, os médicos não sabem o que é, programam uma cirurgia, a mãe entra com a fé em Deus, no dia seguinte, antes da cirurgia, sai um outro exame, aparece um bebê, ainda continua nas trompas, a mãe continua orando e crendo no milagre, no outro dia o bebê está no lugar certo. E amém, diga glória a Deus, aleluia, isso é virada milagrosa. Sabe, irmãos, virada milagrosa é quando você pesca a noite inteira, você tem experiência, você sabe o que está fazendo, você tem know-how no assunto, mas não acontece nada, e de repente chega um homem e diz: filhos, vocês pegaram alguma coisa, tem alguma coisa para comer? E eles não pegaram nada, e esse homem diz: lancem a rede do lado direito, e aí vem 153 grandes peixes, a história muda em frações de segundo, o milagre acontece. É isso que Deus tem para mim e para você, é virada milagrosa. Oh meu irmão, se você crê, receba essa palavra, diga: eu viverei uma virada milagrosa, aleluia, diga: eu viverei uma virada milagrosa, diga: eu viverei uma virada milagrosa, diga: a minha empresa vai viver uma virada milagrosa, a minha família vai viver uma virada milagrosa, os meus negócios vão viver uma virada milagrosa, diga: a minha vida já é um milagre, e Deus tem muitos mais milagres para a minha vida. Quem está me entendendo diz amém, diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, conta João: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Cadê os irmãos desse lado aqui? Mas naquela noite não pegaram nada. Agora, para os irmãos da internet repetirem também, todos nós vamos repetir juntos no 3, 1, 2, 3, mas naquela noite não pegaram nada. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui no auditório, para pessoas em casa, que ainda este ano de 2020, até esse momento, não pegaram nada, nenhum dos seus projetos saiu do papel, nenhum dos seus planejamentos aconteceram, até esse momento não pegou nada, e o cenário nos seus negócios são caóticos. Todo mundo diz que esse ano já está perdido, mas virada milagrosa é exatamente nesse ambiente de caos, quando você não pega nada, quando nada acontece, chega a Deus, aleluia, e você crê na palavra do mestre, você lança a rede onde não poderia ter peixe, e o milagre acontece, a pesca maravilhosa acontece. É essa palavra que eu tenho para você nesta noite, em nome de Jesus. Ainda que você não tenha pego nada até agora, vai acontecer uma virada milagrosa, e uma pesca milagrosa acontecerá na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga glória a Deus, aleluia. Cadê a banda? Sumiu? Ué. Vamos lá, glória a Deus, vamos trabalhar, galera. Ô Mateuzinho, tá tão jovem para ficar cansado cedo? Aleluia. Quantos anos você tem? Meu Deus, 22, 2 patinhos na lagoa. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus pela essa banda maravilhosa, linda, abençoada. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas o Osni vem lá de Atibaia tocar aqui toda quinta-feira e domingo pela manhã. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dele. Glória a Deus. O Mateus vem lá de São Paulo por enquanto, né, Mateus? Já vai estar morando em Bragança. Gente esforçada, gente dedicada, glória a Deus. Então, os caras, nós vamos com você.
Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Interessante, né? Quando alguém tem convicção do que está falando, ele não diz assim: talvez vocês vão encontrar, talvez dê certo. Ele já sabia, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus tem um controle de todo o universo. A Bíblia diz, preste muita bem atenção, meu irmão, a Bíblia diz que os pássaros louvam ao Senhor. A Bíblia diz que a natureza louva ao Senhor. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome. E tem um detalhe, a Bíblia diz que todas elas, aleluia, todas elas obedecem, todas elas comparecem à presença do Criador. Eu imagino Jesus chegando naquela praia. Ele já sabia que os caras não tinham pescado nada a noite inteira. Ele sabia que os caras estavam exaustos. Ele sabia que os caras estavam decepcionados. Ele sabia que os caras estavam preocupados com as cobranças, com a necessidade que tinha em casa. Ele já sabia da expectativa da esposa de Pedro. Ele já sabia da necessidade que tinha na casa deles. E ele chega na praia e ele diz: peixes. Vocês que ficaram na toca a noite toda, vocês que deram baile nesses pescadores experientes a noite toda, é só uma ordem: venham todos para o lado direito do barco. Você não está entendendo? Venham todos para o lado direito do barco. E aí Jesus pergunta, só para tirar uma, só para eles entenderem a limitação deles. Irmãos, tem situações que nós passamos, que Deus permite, para a gente ver o quanto nós somos limitados. Porque quando a gente está vivendo um pouquinho melhor, a gente se sente o tal, a gente não sente a dor do outro, a gente não se humilha, a gente muitas vezes se torna arrogante. Deus permite uma enfermidade, Deus permite um desemprego, Deus permite uma decepção, Deus permite alguma coisa para nós nos colocarmos no nosso lugar, para nós vermos o quanto nós somos limitados. Aí Jesus faz questão de perguntar, ele sabia: filhos, ei, vocês pegaram alguma coisa? E a resposta é: não pegamos nada. Aí, preste atenção, lancem a rede do lado direito, e vocês encontrarão. Meus irmãos, você já imaginou se os discípulos nesse momento, eles não sabiam que era Jesus, eles não reconheceram que era Jesus. João faz questão de narrar isso. Eles não reconheceram no primeiro momento que era Jesus. Você já imaginou se eles falaram: pô, meu irmão, tá tirando uma com a gente, é? A noite toda só tem profissionais aqui da pesca. Você vai mandar agora nós lançarmos a rede mais uma vez nessa hora da manhã, com esse sol calcicante? Você vai mandar a gente lançar a rede do lado direito? Pô, Zé Mané, sai daqui. Não é assim que muitas vezes o inimigo sopra no ouvido de muitas pessoas que estão nos assistindo? Esse pastor está falando desse jeito porque ele não sabe da minha história. Ah, se ele fosse lá em casa. Ele está dizendo para ser fiel no dízimo porque ele não tem as contas para pagar que eu tenho. Ah, ele está dizendo que eu não precisava pecar, que eu não precisava cometer esse erro, porque ele não está na minha pele. Ah, se esse pastor vivesse lá em casa por um dia, ele ia saber que não é possível manter esse casamento. Ele saberia como que é o meu marido. Ele não está na minha pele. Meu irmão, minha irmã, eu não estou na sua pele, é verdade. Eu não vou à sua casa, é verdade. Eu não sei o que você está vivendo, é verdade. Mas tem uma outra verdade: eu sei quem é o meu Deus. Ele tem o comando de tudo, e Ele disse que tudo é possível ao que crê, e Ele é o Deus do impossível. Aleluia, Ele é o Deus do impossível. E vocês encontrarão. E a Bíblia diz: e eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era
a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer, interessante, olha que revelação. Quando que João descobre que é o Senhor? Depois que eles começam a puxar a rede. Preste atenção. Tem coisas na sua vida que você só vai ver o milagre acontecer, e vai ver que é Deus que está agindo quando você começar a puxar a rede. O problema de muitas vezes nós é que nós estamos querendo ter a convicção antes de puxar a rede, e só dá para puxar a rede depois que lança a rede. Enquanto você não lançar a rede, enquanto você não acreditar, por isso que a Bíblia diz que a fé é trazer à existência aquilo que não existe. Primeiro você tem que crer, segundo você tem que lançar, e depois você vai puxar. E quando você puxar, o nome do Senhor será glorificado, e o teu milagre vai estar em tuas mãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Interessante, João era um dos discípulos mais íntimos de Jesus Cristo. Por isso que o texto diz assim: o discípulo a quem Jesus amava, disse. Porque João, ele era um dos mais próximos, e é ele que está dizendo que ele era amado de Jesus. Olha aqui, esse cara só vai reconhecer que é Jesus. Ele não reconheceu pela voz. Preste atenção. Ele não reconheceu pela voz. Ele não reconheceu pelo jeito de andar. Se tudo tiver escuro e eu chegar aqui e dizer Paulo, com certeza não só ele, mas muitos irmãos vão reconhecer a minha voz. Eu acho que é o pastor. Eu acho que o pastor, porque eles caminham comigo há muito tempo. Eu acho que o pastor está aí. Não, é o Antônio. Não, essa voz é do pastor. Certeza. Interessante que João já caminhava tanto, todos eles caminhavam há tanto tempo com Jesus, mas não reconheceram a voz. Por que não reconheceram? Porque estavam cansados, exaustos. Na verdade, eles não estavam nem pensando em Jesus naquele momento, porque Jesus estava sepultado. Esse aparecimento aqui é depois que ele ressuscita. Os caras estão deprimidos. Os caras não querem mais saber de reino de Deus, não querem saber mais de igreja, não querem saber mais de pastor, não querem saber mais de ministério. Talvez eu esteja falando para pessoas nesta noite que estão nessa condição. Não me fale de igreja, não me fale de pastor, não me fale de ministério, eu não quero saber. Não me fale de crente, não me fale de tal pessoa, não me fale daquela empresa, não me conte essa situação. Eu não quero ver fulano nem pintado de ouro. Eles estavam nessa situação, eles não reconheceram a voz, o jeito. Mas quando o milagre acontece, o que é que eles entendem? Presta atenção comigo. Gente, nós pescamos a noite toda, com toda a experiência que nós temos, e não pegamos nada. Chega alguém, é um raciocínio rápido. Chega alguém, essa hora do dia, manda lançar a rede do lado direito, e a gente não consegue puxar direito de tanto peixe. Só pode ser uma pessoa. Só pode ser uma pessoa. Quem, Pedro? O dono daquela outra indústria de pesca? Não. Ele também já virou noite sem pescar nada. Quem, Pedro, você acha que é? Quem, João? Melhor, quem, João, você acha que é? É o barco tal? Também não. Quem? Gente, preste atenção. Olha o peso dessa rede. Olha a quantidade de peixe. Gente, só tem grandes peixes, não tem peixe pequeno. Sabe, isso aqui é coisa dos céus. Isso aqui é virada milagrosa. Isso aqui é o sobrenatural do eterno. Ei, irmão, é isso que Deus tem para mim e para você. Uma virada milagrosa. Quem está me entendendo e recebe, diz glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os outros discípulos, e aí olha o que acontece. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes,
pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Preste atenção comigo, preste atenção. Se eles chegassem na praia e Jesus falasse assim: me tragam os peixes que eu vou assar aqui para vocês, nós vamos comer juntos aqui. Talvez os discípulos poderiam pensar: quando, não é assim, não tem um dito popular que diz assim? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sabia, é que ele está com fome, é que ele quer peixe. Só que eles não pegaram nada. Jesus dá ordem ao cardume de peixes para ir ao lado direito do barco. E quando eles chegam na praia, já tem peixe sendo assado e tem pão. Sabe o que Jesus nos ensina aqui, irmãos? Preste atenção. Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não precisa do seu dom e nem do seu talento. Jesus não precisa do seu tempo. Você pensa que está dando demais para Ele? Ele já tem tudo que você acha que está dando. Na verdade, Ele está pedindo para você dizimar. Ele está orientando você a ofertar. Ele está orientando você a fazer uma oferta de sacrifício e a primiciar, para te abençoar. E você vê que não é você, é Ele que faz. Porque tudo que você precisa, Ele já tem. O que os caras lutaram a noite inteira, Jesus tinha na praia sem pescar. O que os caras lutaram a noite inteira para pegar, Jesus já tinha na brasa sem pescar. Às vezes, irmãos, a gente está se matando de trabalhar. Era só investir um tempinho com Jesus, o milagre já acontecia. Era só investir um tempinho com Jesus. Era só consultar o mestre. Na verdade, se os discípulos esperassem o domingo pela manhã, eles nem precisariam ficar uma noite pescando. Essa é a grande verdade. Porque Jesus disse que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. O terceiro dia era o domingo. Mas eles, como dizem os baianos, eles se avexaram. Eles se precipitaram. Eles não creram na palavra do mestre e voltaram a pescar. Descanse na palavra do Senhor. Descanse. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia e tinha quantos peixes? 153 grandes. Vamos lá, fala alto aí. No 3, 1, 2, 3. 153 grandes peixes. Outra vez. 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Embora, aqui tem outro milagre, né? Tem outro milagre. Embora houvesse tantos peixes, a rede não. Se João narra isso aqui, embora houvesse tantos peixes, é porque, segundo os pescadores, a experiência dos pescadores, aquela quantidade de peixe, com o tamanho daqueles peixes, era impossível, humanamente falando, a rede não se romper. Sabe, irmãos, eu vou liberar uma palavra aqui, só quem crê recebe. Segura essa aí, segura essa aí. Vai vir um milagre tão grande, tão grande, tão grande sobre a vida de alguns irmãos aqui, irmãs, que algumas pessoas vão olhar de fora e vai dizer: ele não vai aguentar, ela não vai aguentar, ele não vai dar conta daquele pedido.
ela não vai dar conta daquela clientela, aquele salão vai ficar pequeno, ele vai se perder naquele negócio. Mas a palavra está aqui, ó: apesar do tamanho dos peixes e da quantidade, a rede não se rompeu, você não será envergonhado, a sua rede, o teu negócio não vai romper, não vai falir, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, glorifica o Senhor. Aleluia, aleluia. Não vai se romper, não vai. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. Primeira coisa que eu quero que você anote aí: Deus quer, é um desejo de Deus, Ele faz questão, Deus quer nos levar para uma virada. Não, você não entendeu, desculpa, você não entendeu. Acho que eu falei grego aqui. Deus quer nos levar para uma virada milagrosa. Deus quer. Porque, irmãos, quando a virada é milagrosa, todos vão saber que não foi você. Lembra de João? Cara, uma pesca dessa, Pedro, é o Senhor. Quando alguém olha essa estrutura aqui, só tem uma explicação: é o Senhor. Porque o Isaac, limitado do jeito que é, duro do jeito que é, conseguir tudo isso, apesar dos apesares, só tem uma explicação: é Deus no negócio. É isso aí. Parabéns. Quem está me entendendo diz amém. Então preste muito bem atenção. Deus quer nos levar para uma virada milagrosa. Deus quer te levar para uma virada milagrosa. Diga: eu vou viver uma virada milagrosa. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Então o Senhor disse a Abraão. Quem disse? O Senhor. Quem disse, gente? O Senhor. O que o Senhor vai dizer para Abraão? Para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Saia do natural, saia do normal, saia da zona de conforto. Porque aí é o poder aquisitivo do seu pai. Nessa terra é a experiência do seu pai. Nessa terra são as empresas, os negócios do seu pai. É a herança da sua família. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E eu vou para onde, Senhor? Para Nova York? Não. Para o Japão? Não. Para onde eu vou, Senhor? Para o país de primeiro mundo? Não. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será o quê? Uma bênção. Olha o que Deus quer que você seja. Olha para o teu irmão e diz aí: Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer, querido. Deus tem interesse na sua vitória. E Deus diz mais: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos, não são alguns. Por meio de você todos. Tem gente que fica irado: pastor, mas o cara só me procura quando precisa. Glória a Deus, que ele sabe que você é uma fonte de recursos. Ué, você é bênção, cara. Você é bênção. Mas ele quer me explorar. Você é bênção, não é exploração. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Pastor, mas eu estou tocando todo o culto. É bênção, irmão. Quem está perdendo é quem não está tocando. Quem assistiu a live de hoje meio-dia? Quem assistiu? Assistiu? Viu o que o Rodrigo Soeiro falou? Ele disse: você será sempre o meu chefe. Jamais eu vou esquecer das broncas que você me deu, do que você investiu na minha vida. O Rodrigo Soeiro é um pastor hoje de uma poderosa igreja no Alto do Ipiranga, em São Paulo. Ele é cantor de mão cheia, produtor musical. Peguei aquele garoto novinho, acho que 17 ou 18 anos. Primeiro CD dele foi nós que produzimos. Troféu Talento que ele concorreu, nós que colocamos ele lá, concorrendo com o trabalho. Querido,
Depois de tantos anos que você não encontra o cara faz uma live com você e ele diz assim: aqui você sempre vai mandar, posso cantar assim? Queridão, agora, quantas vezes eu já viajei com aquele camarada? Quantas vezes já paramos em postos de gasolina para comer comida de caminhoneiro? Investimento, não foi exploração. Não estou mais no segmento de gravadora, mas os frutos continuam. Abençoarei através de você. Diga: através da minha vida, através da minha empresa. Fala aí: através da minha empresa, através da minha vida, através dos meus negócios, através do meu dom e talento, todos os povos da terra serão abençoados. Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais. Agora, tudo que Satanás quer é que você pare no meio do caminho. Satanás sabe que se você continuar perseverando, a vitória está garantida. Tudo, Satanás ele sabe, por isso que ele vai lutar para você parar, para você desistir. Quantas pessoas vêm para a igreja e não perseveram até o fim? Quantas pessoas já passaram nesse ministério de louvor? Quantos diáconos já passaram nesse corpo diaconal? Quantos líderes de células já existiram? Mas poucos ficam até o fim, sabe por quê? Satanás ele não desiste, ele vai ficar no teu ouvido, ele vai criar uma série de situações para você parar, ele vai fazer você ver o que não existe, você ouviu o que não falaram, ele vai fazer você se sentir decepcionado, rejeitado, para você parar, porque ele acredita mais em Deus do que você. Ele sabe que se você continuar nessa pegada, você vai viver uma virada milagrosa, você vai viver o sobrenatural. Então declare e diga: eu não vou parar. Eu não vou parar. Aleluia. 2, diga assim comigo: eu tenho que sair. Vamos lá, gente, diga: eu tenho que sair da minha zona de conforto. A gente é muito de zona de conforto. Eu vou sair daquela empresa. Por quê? Porque o patrão gritou comigo. Pois é, já que gritou, agora eu vou perseverar até o fim. Já já ele vai falar mansinho, porque eu vou ser o melhor funcionário dessa empresa. Sim, cara. É assim. Tem um irmão aqui da igreja que me procurou recentemente e disse: pastor, preciso de uma orientação sua. Eu falei: fala. Ele disse: eu estou trabalhando numa empresa, saio 4 horas da manhã e chego 6, 7 horas da noite em casa, trabalho igual um jumento o dia todo. Eu falei: sério? Ele disse: eu ainda carrego isso. Estou ficando nervoso em casa, quando não estou tendo paciência com a minha filha, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu falei: normal isso, mexe no seu sistema nervoso. Aí eu falei: por que eles não colocam outro turno na empresa, não contratam mais gente? Falou que não faz, nunca fizeram isso. Eu falei: pois é, você veio buscar orientação de um homem de Deus, veio ou não veio? Vim. Pois é, então você vai chegar para eles e vai falar o seguinte: você não precisa falar que conversou com o pastor, com nada, que os caras não entendem. Você vai dizer o seguinte: meu amigo, eu só posso trabalhar de tal hora até tal hora. Entendeu? Essa é a carga horária que qualquer ser humano não aguenta. O que eu estou fazendo, ninguém suporta, ninguém aguenta. Eu perguntei: os funcionários lá têm quanto tempo de empresa nesse seu setor? Ele disse: todos é 1 ano, 2 anos, 6 meses. Ninguém fica, ninguém aguenta. Eu falei: então você vai debaixo dessa palavra. Você vai lá e vai falar isso. 2 quintas-feiras atrás, o irmão me parou e disse assim: pastor, eu falei para o meu encarregado que não ia ficar por causa disso, conforme o senhor falou. Ele conversou com o dono da empresa e hoje à tarde já contrataram outras pessoas, mas não querem que eu saia da empresa. Eu falei: então você vai trabalhar tantas horas por dia? Ele falou: 2 horas da tarde eu estou saindo, vou para casa, descanso, vou ter tempo para o Tadel, vou ter tempo para o culto de quinta, vou ter tempo para a minha célula e ainda vou ter tempo com a minha família. Rapaz, sobrenatural. Essa empresa já existe há muitos anos aqui em Bragança. Eu conheço inclusive os filhos do dono. Muitos anos, nunca fez isso. Mas o cara foi debaixo de uma palavra. Em outras palavras: lança a rede do lado direito, não tenha medo, pode falar. E olha, tem um detalhe: não foi só o irmão que foi abençoado. Outras pessoas, outras famílias foram abençoadas porque foram contratadas. Nós precisamos sair da zona de conforto.
A gente quer que tudo aconteça de acordo com o que a gente imagina, com o que a gente põe no papel. Esse ano muitos empresários, que todos os seus projetos dão certo todos os anos, caíram do cavalo. Caíram do cavalo. Shows, quantos artistas prepararam os seus shows, ensaiaram, fizeram investimento pesado, entendeu? Muitos talvez até disseram: não tenho tempo para Deus, porque a demanda está grande. Não tenho tempo para a família, porque a demanda de serviço está grande. É bonitinho, pois é. Um vírus que nem se vê a olho nu vai parar você. Seu projeto vai ficar no papel. E olhe lá se sai em 2021. Mas se isso acontecer, não dá para ficar parado. Nós vamos morrer. Não, ninguém está morrendo não. Todo mundo está vivendo aí. As empresas estão continuando e o Brasil continua crescendo. O desemprego está diminuindo. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos orar mais. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, pela Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, Osni? Que nós queremos muitas garantias. Pastor, mas quanto que eu vou receber? Você fala de um emprego para o cara, ele já fala assim: mas qual a carga horária e quanto eu vou receber? É assim, né? Entendeu? E é só de segunda a sexta, né? Nós estamos querendo muitas garantias. É no casamento, é na igreja, é na empresa, em todas as áreas. Olha aqui, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não estou falando para você viver igual um louco. Eu estou falando para você aprender a ouvir a voz de Deus para a tua vida, o comando de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele fez o quê? Não questionou. Ele fez o quê? Ele fez o quê? A gente está questionando muito. Eu vejo alguns irmãos que estão aí na caminhada com Cristo, glória a Deus, estão na caminhada com Cristo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 10 anos, 10. No início eu ouvia todos os comandos que saíam do altar, mas de repente Deus melhora um pouquinho, aconteceu um sobrenatural, o cara já está questionando você. O cara está questionando. É como se o teu garoto de 8 anos questionasse você com quase 50. Dá para dar risada na cara do garoto? Dá ou não dá? Tem hora que dá vontade de rir na cara de alguns irmãos. É, pastor, mas você está falando, rapaz, eu conheço meu Deus. Eu disse hoje para o Rodrigo Soeiro na live, eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou naquela hora de almoço, eu lembrei quando eu tinha aproximadamente de 9 a 10 anos de idade. Um dia faltou comida na minha casa, e eu vi que aquele dia não tinha nada, as panelas estavam vazias. Todos os filhos, escadinha, 6 garotos, 3 meninos e 3 meninas, todos em casa lá esperando comida. E a minha mãe naquele dia arrumou a mesa, colocou os pratos. Eu lembro até a mesa de madeira, toda de madeira, uma mesa bem quadrada. Ela arrumou, colocou os pratos. Eu lembro da oração da minha mãe. Ela orou assim: Deus, o Senhor sabe que eu não sou preguiçosa. Minha mãe trabalhou muito, até hoje trabalhou muito. Minha mãe lavava roupa para outras famílias no rio, na pedra do rio. À noite, no final do dia, aqui onde fica a cutícula no dedo, sangrava de tanto ela fazer isso aqui para lavar roupa, jeans, lençol. A gente levava para ela aquelas bacias cheias de roupa, colocava e secava. Voltava no final da tarde, ela ia para a igreja. Minha mãe não faltava um culto, era culto de domingo a domingo, meia hora de oração. Levava todos os filhos para a igreja. Quando ela voltava da igreja, a gente ia dormir, sabe o que ela ia fazer? Bolo, pastel, esse gelinho, aqui chama de gelinho, lá na Bahia chama de juju. Ela fazia a noite toda isso aí, até 4, 5 horas da manhã. No outro dia, aqueles que estudavam à tarde, de manhã ia vender essas coisas na rua. Os que estudavam à tarde, de manhã, chegava da escola, almoçava e ia vender no período da tarde até início da noite, para levantar recursos. Eu lembro quantas vezes saía voltando para casa, passava no açougue para comprar aqueles ossos sem carne, tinha só um pouquinho de carne para fazer sopa.
Mas naquele dia não teve comida. E minha mãe disse assim: Deus, eu não sou preguiçosa, o Senhor sabe que eu sou fiel a Ti, e os meus filhos não têm nada para comer hoje, mas eu confio no Senhor. Ela terminou de orar. Que experiência fantástica, que experiência sobrenatural. Isso não é desgraça, isso é viver o sobrenatural de Deus. Só vive o sobrenatural quando situações como essa acontecem. Mas foi assim, coisas de minutos. Alguém bateu na porta. Ela não chegou nem a sentar e nem sair da cozinha, que era a sala, que era tudo. Alguém bateu na porta. Dona Maria, minha mãe mandou entregar aqui para a senhora. Era uma sacola de nylon. Eu lembro como hoje, com 2 alças. E uma menina pré-adolescente entregou. Essa sacola tinha várias panelas com arroz cozido, feijão cozido, carne cozida. Tinha mais algumas coisas. E por ser um bom baiano, e na Bahia tinha farinha de mandioca. Até isso Deus manda. Eu lembro, minha mãe não colocou logo no prato. Ela levantou a sacola aos céus. Eu lembro. E ela disse: Deus, muito obrigado. Os meus filhos têm comida. O salmista Davi disse: eu fui moço. Aleluia. Hoje eu sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu tenho experiência com Deus, cara. Eu não estou falando que eu sou infalível, não. Infalível só Deus. Eu não estou falando que eu sei tudo, não. Eu sou limitado, eu tenho que aprender o tempo todo. Por isso que você vê eu indo a conferências, busco mentoria, leio bastante livros, converso com os irmãos, aprendo com todo mundo. Eu sou limitado, mas eu tenho vivido muitas experiências com Deus, cara. Sabe, quando eu falo de palavras liberadas no altar, eu vou terminar aqui. Está aqui a minha esposa. Uma vez estava na Pindaíba, desempregado. Todas as portas que batia para arrumar emprego não fechado. Já tinha uma vasta experiência na área comercial em São Paulo, em rádios e TVs, mas todas fechadas. E eu queria tanto emprego, estava precisando um dia. A minha mãe, novamente, ela disse: Isaac, já arrumou emprego? Eu falei: não, mãe, aquele dia eu estava mal. E ela disse assim: sabe, meu filho, eu acho que você está confiando no seu potencial. Ela falou de outra maneira, mas falou isso. Você conhece muita gente. Eu acho que você está achando que é isso que vai te arrumar emprego. Sabe, meu filho, quem vai abrir a porta de emprego para você é Deus. E ela disse: vamos fazer o seguinte, 3 horas da manhã, eu oro na minha casa e você ora na sua casa. Querido, batata, em 1 semana eu arrumei emprego. A rádio que eu trabalhava há anos me chamou de volta. Naquele período eu tentei entrar tanto na Record, tanto, não conseguia, muito difícil. Quem está lá não quer sair, só se for mandado embora. Todas as TVs do Brasil assim, as grandes. Aí um dia o pastor Luiz Fernando Rames, num culto de domingo, mensagens como a de domingo passado, na oração ele disse assim, preste atenção: eu estou sentindo de chamar aqui à frente todo mundo que vende alguma coisa. Falou bem assim: que vende de uma agulha a um avião, sai do seu lugar, vem aqui. Você que vende Avon, vende qualquer coisa, casa, vem aqui. Cara, eu estava no altar, eu pulei. Opa! E aí ele disse, ele orou. E aí no final ele disse assim: tem um irmão aqui, muitos foram abençoados, muitos. Mas tem um irmão aqui que Deus está entregando algo assim extraordinário, uma bênção muito grande. Eu estava assim, ó. Eu disse: Senhor, faz comigo, eu preciso. No dia seguinte, e aí ele mandou declarar o seguinte: ele disse: você vai voltar para casa dizendo: eu estou debaixo da promessa, eu estou debaixo da promessa. Ele ainda fez assim, ó: eu estou debaixo da promessa, eu estou debaixo. Amanhã você vai trabalhar e vai declarando: eu estou debaixo da promessa. Eu saí igual louco, fui para casa declarando, lembrava, declarava, fui trabalhar declarando. Na segunda-feira, 9 horas da manhã, tocou o celular, era assistente comercial. E ela disse: Isaac, você está onde? Eu falei: eu estou em tal lugar. Ela disse: seu Albertino está louco te procurando. Aí eu disse: seu Albertino era diretor da Rádio Record. Aí eu disse: fale para ele se pode ser amanhã. Hoje eu vou atender uns clientes, não pretendo ir ao escritório e tal.
E aí, ela disse, pode. No outro dia eu cheguei, ele já estava na porta da minha sala. E aquele cara estava desesperado. E ele disse, Isaac, não sei se você está sabendo, mas o diretor da TV Record foi transferido para São Paulo, para Salvador. E eu assumi também o comercial da TV. Mas eu preciso de um cara como você, que eu confio, a gente já trabalhou juntos, tal. E eu lembro como se fosse hoje, eu disse assim, seu Bertino, a Dona Ivone, que era a minha diretora, não vai liberar. Ela falou, ele falou, já conversei ontem com ela. Ela disse que só depende de você. Queridos, eu passei a ter 2 salários, 2 vales combustíveis, 2 planos de saúde, 2 cestas básicas, tudo em dobro. Eu me tornei funcionário também da TV Record, Rede Aleluia TV Record. Sabe por quê? Uma palavra que saiu do altar. Uma palavra que saiu do altar. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos nos lançar. Ontem na célula o Paulo deu um testemunho de quando eu estive lá em 2018, foi isso? 2018 no Acre. Lancei um desafio financeiro, ele entrou, nem sabia que ele tinha entrado. Vários irmãos na igreja, de diversas igrejas, estavam naquela reunião. E ele disse, pastor, depois daquela semente, eu passei a viver em 2019 experiências sobrenaturais. Em todas, olha aqui, todas as áreas. E Deus sempre me lembrando que foi aquela semente. Experiência. Às vezes, irmãos, é ajudar uma pessoa. Às vezes é ajudar um patrão, uma empresa, liberar uma palavra. Deus quer que você saia da sua zona de conforto. 3, diga comigo assim, eu preciso renunciar à minha vida natural. Versículo 3 de João 21, vou pescar? Disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Por que não pegaram? Porque não era para eles pescarem. Eles foram chamados pescadores de homens. Jesus já tinha dito para eles, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, não volte para a sua velha vida. Tem gente abandonando Jesus, não volte. Pastor, mas está difícil. Permanece, que o milagre está para chegar. Pastor, mas eu não aguento e não acontece, eu estou esperando há tanto tempo. É porque ainda não é o tempo de Deus para você. Espera mais um pouquinho. Versículos 4 ao 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Sempre que você aceitar o comando dos céus, o milagre vai acontecer na tua vida. Sempre que você aceitar o comando dos céus, um milagre acontecerá na sua vida. Tiago 1:2 e a gente termina. Pode até ficar em pé, por gentileza. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por que motivos de grande alegria? Porque só alcança a vitória quem passa pela provação. Preste atenção comigo. Só pode ser aprovado numa prova quem passa pela prova. Você está lá na faculdade, o professor aplica uma prova, e eu estou em casa e você está lá fazendo a prova. Eu não posso, na hora que você sair da faculdade, eu dizer que fui aprovado. Eu não posso falar, fui aprovado, não aplicaram nenhuma prova para mim. Somente você que está lá na faculdade fazendo a prova, pode dizer depois se foi ou não aprovado, porque passou pela prova. Então, quando você está na luta, está na pindaíba, preste atenção, está no deserto, não é para desanimar não, varão, é para se alegrar, porque você está a um passo de um milagre. Consegue entender isso? E a gente termina aqui, declare assim, olha, dizendo, eu preciso confiar em Deus. Declara aí bem forte, diga, eu preciso confiar em Deus. Mateus 25:21, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e... Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Toda vez que você permanecer fiel, você vai participar da alegria do Senhor. Você viverá o melhor de Deus. Preste atenção, Deus tem sempre o melhor para você. Declara isso aí, diga, Deus tem
Diga: Deus sempre tem o melhor para mim. Deus tem. Deus não planejou você para o fracasso, querido. Deus não planejou o seu casamento para o divórcio, Senhor. Deus não planejou. Deus não planejou o teu filho para as drogas. Deus não planejou teus filhos para as drogas. Deus não planejou você para o álcool, homem. Ei, preste atenção. Deus não planejou você para a prostituição, cara. Deus não planejou seus órgãos genitais para a masturbação, não. Não, não, não. Deus não planejou a sua empresa para o fracasso, não. Todos os pensamentos que Deus tem a teu respeito são pensamentos de paz, diz o Senhor. São pensamentos de fazer você prosperar e de não lhe causar danos. São planos de dar-lhe um futuro melhor. Diga a glória a Deus. Deus sempre planeja o melhor para você. Agora, sabe qual é o problema? Muitos param no meio do caminho. Muitos param. Muitos param, muitos param. Tem uma jovem na igreja, a Vitória, casou recentemente. Ela concluiu a faculdade agora em agosto. Antes de concluir a faculdade de Direito, ela já tinha passado na OAB, já tinha passado no segundo exame da OAB, só estava esperando agora o diploma para fazer o exame final e ter a carteirinha de advogado da OAB. Dá glória a Deus, irmão, fica com inveja não. Teu filho também vai acontecer isso, em nome de Jesus, ou com você, sei lá. Olha aqui, preste atenção. Pergunta para a Vitória, eu não perguntei para ela, mas pode perguntar. Quantos jovens começaram a faculdade no primeiro ano de faculdade? Quantos? Geralmente a sala fica lotada. Segundo semestre diminui. Terceiro semestre diminui mais. Quarto semestre mais ainda. Quando chega no final na formatura, por isso que as universidades esperam e fazem formatura com várias salas de várias disciplinas. Porque uma só não dá para fazer formatura, não dá para fazer a festa. Porque a maioria desiste no meio do caminho. A maioria. Preste atenção. A OAB é para todos que se dedicam e perseveram até o fim. A faculdade, ela não tem interesse que os seus alunos sejam reprovados na OAB. E nenhum outro curso. Pega bem para a faculdade, como alunos, como a Vitória, saem na frente e passam na OAB antes de terminarem a faculdade. Pega bem. Eles fazem até outdoor quando isso acontece. Sabe, irmãos? Deus quer fazer um outdoor de você. Você não entendeu? Deus quer fazer um outdoor com a sua foto. Deus quer fazer uma foto. Eu nem falei para onde ele vai, ele já está no caminho. Eu nem mostrei a cidade, eu nem mostrei a empresa, e ele já está vivendo como empresário. Aleluia. O milagre nem chegou nas mãos dele, e ele já está glorificando. Aleluia. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? A gente murmura, a gente reclama, a gente desiste. Não desista, não pare, não pare, não pare.